Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. É um prazer estar com vocês aqui novamente na série 60 anos do golpe de 64. Essa série é bastante importante para que a gente possa ir conversando e a gente contar a história pelo olhar dos porões da ditadura, ou seja, daqueles que viveram e sofreram a ditadura militar do Brasil. Hoje nós temos o prazer de receber a jornalista Mariluce Moura, criadora de uma das mais importantes revistas de divulgação científica do Brasil, a pesquisa FAPESP, a Federação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que ela dirigiu entre os anos de 94 a 2014. 94 não, gente, 99 a 2014. Foi presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico e desenvolveu o projeto Ciência na Rua, em parceria com um grupo de pesquisa LabJOR, da Universidade Federal de Campinas. Atuou como repórter e editora de vários jornais, inclusive o Globo, o Jornal do Brasil, a Gazeta Mercantil. É atualmente diretora-presidente da Areté Editora e Comunicação. Mariluce foi presa com o marido em 1973, em Salvador, e até hoje não se sabe onde estão os restos mortais de Gildo Lacerda. Por isso mesmo, Mariluce tem a sua luta e pede a recriação da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos extintos no governo do inelegível. Mariluce, é um prazer enorme estar com você aqui, e temos que lembrar também que Mariluce é uma das fundadoras ou criadoras que começaram o movimento Geração 68, uma atuação forte dentro do movimento. Como é que você vai, Mariluce? Tudo bom? Tudo bom? Desculpa, tudo bom, Cecília? Prazer em conversar aqui com você. E legal, obrigada pela apresentação. Né? Um pouquinho exagerada, mas tudo bem. Não tem exagero nenhum, absolutamente nenhum. Mariluce, essa é uma série sobre os 60 anos de 1964, o golpe militar. Eu sei que na época você era mais jovem, mas eu gostaria de saber como é que você, em 64, quando é que você tomou ciência que havia um golpe e quando é que você percebeu que aquilo veio de uma maneira forte, agressiva e para ficar? Então, Cecília, eu era adolescente, tinha 13 anos ali nos dias ali do golpe de 64, e eu estudava no colégio de aplicação da Universidade Federal da Bahia, que era um colégio bastante politizado na época, né? E eu soube imediatamente que eu cheguei na escola, a gente acompanhava ali todo aquele crescendo da oposição ao Jango, tinha discussões e debates na escola, a gente soube do discurso famoso do 13 de março, qual era o risco que aquilo trazia, acompanhava notícias sobre a oposição feroz de Carlos Lacerda, né, ao governo do Jango. Enfim, a gente nós éramos adolescentes bem informados ali no colégio de aplicação, né? E quando aconteceu o golpe, eu me lembro que eu cheguei na escola, acho que no próprio dia 31, se eu não estou enganada, eu cheguei na escola e as aulas tinham sido suspensas. E a minha escola era bastante distante da minha casa, né? Eu morava na periferia de Salvador, num subúrbio ferroviário chamado Lobato, né? Num lugar chamado Santa Luzia do Lobato, e eu pegava 2 ônibus para ir até a minha escola. E, com frequência, eu tinha que passar pelo centro da cidade mesmo. Bom, eu cheguei na escola, 7h30 da manhã, as aulas estavam suspensas, e eu voltei para casa, então, e voltei pelo centro de Salvador. E vi na praça municipal, bem no centro histórico de Salvador, que havia ocupação militar ali na área, né?
carros, caminhões, soldados, etc. E quando eu cheguei em minha casa, minha mãe estranhou, né, aquele meu retorno antes das... Eu voltava 1h30, 2 horas, e eu cheguei em casa ali por volta das 9h30, 10 da manhã, e eu me lembro que eu disse para minha mãe, daquele jeito metido que os adolescentes às vezes falam, eu perguntei, minha mãe perguntou, mas por que você está de volta em casa? E aí eu fiz aquela pergunta dramática, a senhora não está sabendo da situação do país? E aí nós, ali em casa e tal, meu pai, minha mãe, enfim, durante aquele dia e o seguinte, nós acompanhamos o que estava acontecendo, né? As notícias eram contraditórias, esparsas. No primeiro momento, o governador da Bahia não aderiu, Lomanto Júnior, ao golpe. O prefeito de Salvador, Vigilásio Sena, que era uma pessoa de esquerda, logo foi cassado, demitido. E eu lembro, alguns dias depois, voltando, as aulas tinham retornado logo depois, e eu lembro que acho que ali ainda nos começo, primeira quinzena de abril, eu voltando para casa, passei e vi uma fila enorme de pessoas ali na frente do Palácio Rio Branco, na Praça Municipal, que era o Palácio do Governo. E era a fila de doação de ouro para o bem do Brasil. Aquela campanha muito safada, e que aí tinham pessoas humildes, classe média, etc., doando suas alianças de ouro, suas correntinhas, colocando tudo nas urnas que estavam postas ali na frente, no saguão do Palácio Rio Branco, né? E lembro também desses primeiros dias das discussões com meu irmão, um ano mais velho que eu, um ano e pouquinho, que era seminarista, né? Seminarista, estudava para padre, né? Porque as pessoas iam para o seminário aos 11 anos de idade, na verdade, naquela época, né? E eu tinha 13, ele devia ter, acho que ele tinha feito 15 em fevereiro, é isso? E daí eu me lembro das discussões com ele, quando eu dizia assim, mas disseram que encontraram bandeiras do Brasil com a foice e o martelo, entre alguns presos, não sei o quê. E ele dizendo, é tudo propaganda da ditadura, etc., porque o seminário, o reitor do seminário menor, que ficava em Itaparica e não em Salvador, era um padre progressista. E aí eles tinham perfeita noção do que, tinham muita informação, via igreja mesmo, do que estava acontecendo. A censura dos jornais naquele primeiro momento não era tão grande, então a gente ficava sabendo mesmo das prisões, do Arraes, do Leonel Brizola, enfim, das confusões todas. Isso foi o ano de 64, né? E aí, mas a vida seguia mais ou menos normal, afora a gente saber das prisões e tal, que ficávamos todos um pouco... Lembro na escola um clima de temor dos professores mais combativos, etc., né? Mas, enfim, a vida parecia normal ali, e daí eu salto para 66, né, quando acontece... Em 65 começa a haver algum movimento estudantil dos secundaristas, e em 66, de fato, tem uma mobilização intensa dos secundaristas em Salvador contra a lei orgânica do ensino. E daí o principal colégio de ensino, aquilo que a gente chamava o curso colegial, científico e clássico, e que hoje é o ensino médio, o principal colégio, que era o Colégio Central da Bahia, era um colégio gigante, tinha uma participação muito intensa nessas lutas, e daí mobilizou todo mundo, ocupamos as ruas, corremos da polícia, o governador ia para a televisão pedir, pelo amor de Deus, que os pais não deixassem seus filhos irem às passeatas, etc. E, a essa altura, o governador já era o Antônio Carlos Magalhães, né? Assim, um completo aliado da ditadura. E as coisas vão andando. Eu diria que eu percebia
um certo grau de consciência do que estava rolando na política entre os adolescentes. Num bairro de periferia, como era o que eu morava, alguns moradores tinham noção da ditadura, outros não. Nós tínhamos vários amigos padres que eram progressistas e que tinham certa influência, né, quando faziam a homilia, a pregação do evangelho, etc. Mas eu acho que essa consciência da situação estranha que a gente estava vivendo no país, né, da ditadura, na verdade, os adultos já tinham, em grande parte, vivido o Estado Novo, né? Então, eles se lembravam de como é que era o esquema de uma ditadura. Muitas das pessoas que depois foram para a esquerda tinham tido um breve namoro ali com o integralismo da direita, e depois tinham desistido da direita e tinham ido... Enfim, era um ambiente, eu diria, até 68, onde parecia que a sociedade como um todo, aí eu estou falando classe média, estou falando também nas periferias, tinham conhecimento de que estava em curso um governo ditatorial. É claro que tinham os que defendiam ali ferrenhamente as políticas do governador Antônio Carlos Magalhães, o novo prefeito que entrou, etc. Mas em Salvador, eu diria que havia uma certa visibilidade de que estávamos diante de um regime de exceção. Antônio Carlos Magalhães, só para as pessoas saberem, porque a gente fala e tenta falar para os jovens, é bom que as pessoas saibam que o Antônio Carlos Magalhães vai recorrer todo o período até as diretas, a redemocratização, ele vai percorrer, ele foi um político extremamente importante. Exato. Em todos os momentos, dos 3 grandes momentos que a gente chama da ditadura militar, até a redemocratização. Só para poder situar. Ele foi tão importante que a Bahia, nesse sentido, torna-se um estado extremamente importante no Nordeste, no Brasil, né, como um todo. Continua, Maria Lúcia, desculpa. Um estado extremamente importante para a manutenção da ditadura, né? Exato. Bom, não, imagine, é uma conversa. Eu fico pensando que é a partir do AI-5 que, de fato, com a censura furiosa, ferrenha, monstruosa, imprensa, rádio, TV, tudo, a proibição de reuniões, etc., é a partir daí que se forja aquela coisa do milagre brasileiro, né? Vai se montando os fundamentos para forjar aquela noção do milagre brasileiro, que vai conquistar a classe média, né? E a partir daí que se forja esse clima de ocultação para a sociedade como um todo do que de fato se passava na vida política do país, né? Em 68 você já estava na universidade? Você já estava militando em algum lugar? Não. Em 68 eu já militava, eu já era ligada à Ação Popular, mas eu ainda era secundarista. Ação Popular Marxista, que depois seria marxista-leninista do Brasil. Em 68, é o seguinte, como a minha escola era ligada à UFBA, a gente era metido a se entender ali nas assembleias dos universitários. E é curioso que as grandes assembleias de 1968, em Salvador, aconteciam no Salão Nobre da reitoria da Universidade Federal da Bahia. Minha escola era muito perto, né? Ali eram alguns metros entre a escola e a reitoria, e nós participávamos lá das assembleias. E foi a partir do começo de 68, maio, junho de 68, por aí, que eu comecei a participar de grupo de estudo montado pela Ação Popular. Eu brincava dizendo que o Partidão não tinha conseguido me ganhar, porque eu tinha participado de alguns grupos de estudo, de algumas
aulas para grupo de estudo, chamemos assim, aulas mais abertas, em 66, mas a coisa não se desdobrou numa espécie de me conquistar para a militância pelo Partidão. Depois eu tive irmãs e irmãos ligados ao Partidão. Mas o fato é que em 68, ali maio, junho, por aí, eu já estava me juntando à AP e estava militando no movimento estudantil, no meu colégio. Difícil, porque o colégio de aplicação era, sobretudo, liderado pelo pessoal do Partidão. O AP não tinha muita vez lá, não. Mas, mesmo assim, a gente estava ali na tentativa. E eu tinha um monte de amigos do Partidão, na verdade, colegas e amigos, né, e tal. Mas acho que isso aconteceu em todos os lugares, né? Quer dizer, sabe? E no âmbito da escola, a gente era tudo amigo, né? Se dava bem e tal. Enfim. Mas já tinha uma militância, estava muito ali na rua, muito correndo da polícia, muito nas passeatas, muito nas discussões. Odiava quando tinha que fazer qualquer discussão sobre um texto de Mao Tse Tung, que eu detestava. Mas, enfim, né? Tinha que ser disciplinada ali e tal, não podia ser muito rebelde nessa primeira formação. Mas é isso. Então, para mim, 69, de fato, é o AI-5 que quebra, quer dizer, a ditadura quebra um caminho de possibilidades para o país em 64, de maneira violenta. E 69, o AI-5, 13 de dezembro de 1968, aprofunda de uma maneira brutal, violentíssima, qualquer possibilidade de um caminho democrático para o Brasil até a redemocratização. Né? Então, é isso. Minhas primeiras memórias do golpe são essas. Vamos falar, então, vamos começar nesse de 69, quer dizer, depois, após o AI-5, o ato institucional número 5 é o ato mais repressor da ditadura, que marca o segundo período da ditadura, que vai até 75, mais ou menos, né? E que censura a imprensa, acaba com os partidos políticos, né? Acaba com todos os tipos de liberdades possíveis e tal, e você vai para a universidade se tornar jornalista. Censura violenta nas artes, na imprensa, né? Nas artes, então, né? Toda a produção cultural muito censurada. Então, e você continua na Bahia e o Antônio Carlos Magalhães, com uma figura fortíssima ainda no Estado, que vai se perpetuando. Essa história de família em governo, o Antônio Carlos Magalhães comecei a, né, porque os filhos foram para a política, o neto. Mas essas dinastias na política brasileira é em todos os estados, né? É uma coisa generalizada no país. E na Bahia, na verdade, você tinha ali Antônio Carlos Magalhães, na verdade, ele toma o lugar de velhas aristocracias baianas. Ele era ligado ao Luiz Viana Filho, que foi governador, ele rompe com o Luiz Viana Filho e ele funda uma nova dinastia, né? Ele era um cara de classe média, moleque brigão ali do Campo da Pólvora, em Nazaré. O pai dele era médico e classe média bem situada, né? Mas na política é, de fato, ele que inaugura a tradição da família dele. Você sabe que eu me lembro uma coisa curiosa de Antônio Carlos Magalhães. Conte. Ainda na democracia, ainda antes da ditadura, eu me lembro das eleições ali perto da eleição de Jânio e Lott, né? Quando Jânio e Lott disputaram as eleições, em 1961, sei lá, eu tinha 10 anos. E eu me lembro, a gente era muito... Tinha uma professora no nosso bairro lá, que era uma professora leiga, muito ativista.
E para manter o colégio dela, que era um colégio na periferia, ela dependia muito dos políticos. E ela era mais ligada a políticos mais alinhados com a centro-direita, não, desculpe, centro-esquerda, né? Então, e mesmo a esquerda, Hélio Ramos, Virgildásio Sena, uma série de figuras que na Bahia pontificavam ali no legislativo, né? Mas do lado mais ligado à esquerda. Acontece que o Antônio Carlos Magalhães era um sujeito muito envolvente. Ele já tinha aqueles métodos, né, de envolver com dinheiro, com doações, etc. E eu nunca me esqueço que essa professora, num dos dias de eleição para deputados, chegou na minha casa e perguntou para minha mãe o seguinte: Regina, você já votou? Aí minha mãe disse: não, dona Angelina, por quê? Aí ela disse: porque eu preciso de alguém para votar no Paulo. Ah, não me lembro o nome dele agora, o sobrenome dele, Paulo alguma coisa. Enfim, era um político da esquerda. Eu preciso que alguém vote nele. Preciso arranjar alguém que dê o voto a ele. Aí minha mãe perguntou por quê. Aí ela disse: eu estava na fila de votação para votar nele, no Hélio Ramos e no Paulo, não sei das quantas. E aí o Antônio Carlos Magalhães passou pela fila, me viu e veio conversar comigo e disse: dona Angelina, pense bem, veja o quanto eu já fiz pela Escola Coração de Jesus, como que a senhora não me apoia, papapá, papapá. Aí eu estou ouvindo lá de butuca, que eu era muito curiosa, dona Angelina conversar com minha mãe. E aí dona Angelina disse: quando chegou na hora de ir para a urna votar, para a cabine votar, eu votei no Antônio Carlos Magalhães para deputado. E eu preciso que alguém dê o voto que eu ia dar para o outro candidato da esquerda. Aí minha mãe disse: não tem jeito, que aqui só voto eu e o marido, e nós já votamos. E dona Angelina ficou consternadíssima por ter trocado o voto. Você vê. Isso era 1960, Antônio Carlos Magalhães já estava ali fazendo esse papo de Cerca Lourenço, levando os pobres no bico. Ele era um político perspicaz, né? Chamado primeiro Toninho Malvadeza e Toninho Paz e Amor. E tinha uma identificação, ele tinha, parece que de fato, uma identificação profunda com a cultura baiana, o que tornava ele uma figura imbatível, porque ele sabia das coisas, ele sabia como estar perto das camadas populares. Né? Ele tinha esse know-how, ele tinha essa. Enfim. Mas você tinha falado de 69, enfim, eu ia fazer vestibular de medicina. Aí, já no terceiro ano Medicina? colegial, eu queria fazer medicina e eu queria ser psiquiatra. E talvez neurologista. Eu era muito invocada com o sistema nervoso nas minhas aulas de biologia. A frase foi ótima, Maria Lúcia. Eu era muito invocada com o sistema nervoso. Adorei. E o lance é que eu sabia que existia pesquisa, mas ninguém nunca, mesmo eu estando no colégio de aplicação, ninguém disse: você pode fazer medicina e não ser médica, ser pesquisadora. Eu, inclusive, já conhecia de nome uma pesquisadora chamada Eliane Azevedo, que era geneticista. Mesmo assim, eu não atinava com como é que era essa. Mesmo estando num colégio supostamente de elite intelectual, eu não atinava com esse caminho. Como eu não queria tratar de doente, eu via sangue, eu passava mal. Quando alguém na minha casa ficava doente, eu queria ficar o mais longe possível. Ficava desesperada com os ataques de asma em torno de mim. Desesperada. Embora levasse meus irmãos para o médico e tal, os irmãos menores, mas, enfim, eu sabia que eu não ia conseguir enfrentar a realidade da prática médica, né? Aí passei as férias do segundo para o terceiro colegial listei mais de 40 profissões que eu podia fazer para escolher alguma. E eu, desde sempre, adorava escrever, né? Minhas redações tinham boas notas na escola, era destacada para ler, blá, blá, blá. Aí eu disse: já sei, vou fazer jornalismo, porque com jornalismo eu posso só escrever e vou viver disso.
E aí, em maio de 68, eu cheguei na secretaria da escola, chamei um colega meu, que já tinha 18 anos, por isso podia assinar os documentos lá por mim. E esse colega era Zezéu, José Eduardo Ribeiro, que depois foi importante político do PT, né, que morreu muito cedo, figura fantástica. Colega desde os 11 anos. Aí eu disse, Zezéu, assina que eu vou mudar do científico para o clássico, porque eu vou fazer jornalismo. E eu vou chegar com esse fato consumado na minha casa. Aí Zezéu assinou lá os papéis, todos os meus professores disseram assim, mas como que uma pessoa tão inteligente vai fazer jornalismo, Marilu? Você está doida e tal? Eu não quis saber. E daí eu cheguei em casa, falei na hora do almoço assim, saí do científico, vou fazer vestibular de jornalismo. Minha mãe, que era pragmática, disse, então não precisa gastar dinheiro no cursinho de química. E o meu pai disse assim, tudo bem, você vai fazer jornalismo, mas depois você vai viver de quê? Eu disse, de jornalismo. Tudo bem. Aí eles disseram, tá, tudo bem, na boa. E eu fui fazer vestibular de jornalismo, só porque eles disseram que não precisava estudar para fazer jornalismo, eu estudei da pré-história até a Revolução Chinesa. Eu estudei a história todos os dias, só para ficar lá estudando para o vestibular como qualquer estudante de medicina, e como qualquer candidato à medicina. E eu só tinha que fazer prova, porque era o primeiro, 69, o vestibular em 69 na universidade, né, de 68 para 69, foi a primeira prova múltipla escolha da Universidade Federal da Bahia, primeira prova do sistema múltipla escolha. A gente preenchia aqueles cartõezinhos lá, riscando e tal, né? O computador era uma coisa jurássica ainda e tal, mas era assim. E eu só precisava fazer prova para o jornalismo, eu só precisava fazer prova de português, espanhol, segunda língua. Eu não quis inglês, escolhi espanhol, francês, podia, né? E eu era formada em espanhol. História, acho que era só isso. Aí, claro, foi um passeio, né? E você está sem som, Cecília. Não tinha literatura, porque eu me lembro que eu fiz prova de literatura. Mas literatura entrava na prova de português, normal, não era separada, não. A minha foi separada. Então, aí eu passei na boa, primeiro lugar ali, não sei o que e tal, entrei na faculdade, mas na hora da matrícula, quase que eu desisto. Porque como eu já era politizada, já estava num partido, como célula de base, aquelas coisas, eu dizia, mas essa escola é um desastre, é a mais atrasada da universidade. Minha segunda opção era ciências sociais. E eu tinha nota para entrar em ciências sociais, porque eu tinha passado bem em jornalismo. E na hora da matrícula, eu falei para o cara lá da comissão de matrícula, eu disse, me muda para a minha segunda opção. Ele disse, mas nem a pau, não tem a menor chance. Você vai entrar em jornalismo mesmo. É sua primeira opção, você passou bem? Não. Aí eu disse para o pessoal do partido, mas não vai dar certo esse negócio de tentar fazer aquela escola avançar, né? Achava que essa história de fazer avançar o povo que não tinha compromisso nenhum com nada, essa história de ganhar gente completamente fora do esquadro para o partido me parecia uma maluquice. Mas aí os professores já estavam bastante comprometidos com 68, 69. 69 já tinha uma... A linha dura já tinha chegado na universidade, né? Ainda mais na hora de jornalismo, com a censura. A escola é assim, a escola onde tinha o curso de jornalismo, a partir de 69, não era mais a faculdade de filosofia. Era o primeiro ano em que jornalismo era na Escola de Biblioteconomia e Comunicação, com 2 departamentos. O departamento de biblioteconomia, que era quem mandava, porque o prédio também era deles, e o departamento de comunicação, que só tinha jornalismo naquele momento. Então, e era uma escola que tinha, no 4º ano de jornalismo, tinham algumas pessoas com algum trabalho político na escola, pessoas ligadas à POLOP, Política Operária, POC, POLOP e tal. E aí eu recebi a tarefa de
fazer avançar, de alguma forma, aquela escola, com a ditadura ali endurecendo. O que é que eu podia fazer em 69, né? Mas eu consegui, a gente conseguiu dirigir uma greve e botar para fora um professor, em pleno 69, considerado um grande avanço. E, para mim, como eu comecei a trabalhar em jornal já em julho de 1969, e logo eu comecei a fazer matérias muito na região de produção agrícola, muito na região de Irecê, onde tinha produção de feijão, tinha secas prolongadas, era um problema, tinha levas de retirantes quando começava a seca. E eu comecei a ter contato muito direto com essa população bem do campo. Eu comecei a dizer que era um despautério ação popular, defender guerra popular do campo para a cidade, para o caso brasileiro, para o projeto socialista do Brasil, né? para o projeto de uma construção democrática e para o projeto de fazer avançar a sociedade brasileira para o socialismo. A ideia de AP é que haveria uma guerra popular prolongada, partindo do campo para a cidade. Eu já, em 69, achava isso uma maluquice sem tamanho. Mas, enfim, eu estava no partido, né? Eu tinha que aceitar isso. E eu acho que, basicamente, a gente conseguiu fazer isso em 69, depois, em aliança com o pessoal daqui da USP, da comunicação da USP, nós conseguimos fazer algumas reuniões importantes, como quarta semana de estudos jornalísticos, que foi em 1970, aqui na ECA USP. Discutimos bastante os currículos dos cursos de jornalismo e de outros cursos de comunicação. Nosso trabalho político se dava também nos órgãos colegiados, né? A gente entrava como representante dos estudantes no departamento, no colegiado de cursos, em diferentes estruturas, e no centro acadêmico, que na Bahia eram os diretórios acadêmicos. Isso foi assim até 72. 72 eu me formei, mais 72 começa também toda a mudança que resultaria... Começa a mudança no Partido Ação Popular, que resultaria na morte, no assassinato de 7 jovens militantes em 73. É o caso dos 7 de AP, que são... as mortes vão de julho de 73 a fevereiro de 74, e entre esses nomes estão os de Fernando Santa Cruz, Humberto Câmara, Onestino Guimarães, Eduardo Collier, e são 7, né? E um deles é Gildo Macedo Lacerda, com quem eu tinha casado, era meu marido. Eu tinha casado com ele em outubro de 72. Então, a partir de 73, a partir de outubro de 73, quando nós fomos presos, realmente... Em que condições você foi presa? Vocês foram presos? Então, assim... Quando eu estava indo para o Rio, Gildo queria muito morar no Rio e pensava... Ele já estava na clandestinidade, ele era estudante de economia na Federal de Minas Gerais, tinha tido uma primeira prisão ali no Congresso de Ibiúna, em 1968, o Congresso da UNE. Ele foi vice-presidente da UNE, né, na gestão de 1970. E Gildo tinha sido cassado pelo decreto 477, que era o decreto que cassava estudantes das universidades federais por atividades que eles chamavam de subversivas. Ele tinha sido cassado e tinha entrado na clandestinidade, né? Ele estava, como a ditadura estava cercando muito, ele teve que deixar Belo Horizonte, viver uma parte no Rio, uma parte aqui em São Paulo, e
Em 72, quando já ia muito avançado um processo de divisão do Partido Ação Popular, Gildo se mudou para Salvador para... Estava difícil o clima em São Paulo e Rio, e ele se mudou para Salvador também para essa reorganização da chamada esquerda de AP, onde nós estávamos, lá no Nordeste, né? E a nossa prisão foi o seguinte: a gente começou a saber... Nós casamos em 28 de outubro de 1972. A gente casou mesmo, o padre foi na casa da minha mãe e casou a gente, ele com o nome de clandestino, de Cássio de Oliveira Alves, e eu com o meu nome, Marilúcia Moura, que eu era jornalista na Bahia e conhecida e tal. Como não existia internet, a gente achava que a clandestinidade dava uma certa proteção, né? Os jovens não vão conseguir entender isso nunca. Mas, enfim, ele era um homem muito vistoso, um cara muito bonito, muito grande, 1,92 m. Era difícil, muito difícil não vê-lo. E eu me apaixonei perdidamente logo quando mal a gente se conheceu. E eu acho que foi vice-versa. A gente se conheceu em junho, 11 de junho de 72, a gente se encontrou numa festa, porque precisava discutir como é que era a minha ligação com a esquerda de Ação Popular. E, para você ter uma ideia, começamos a fazer algumas reuniões de trabalho, etc., com algumas pessoas de Salvador, organizando ali uma célula e tal. E já em agosto a gente começou a namorar e em outubro a gente casou. Então, na velocidade daqueles tempos. E ainda bem que era assim, porque senão... E em junho de 73, eu soube pelo Jornal da Bahia que eu estava sendo seguida porque estavam fazendo perguntas sobre mim e sobre Gildo na portaria do Jornal da Bahia, onde eu trabalhava. O nome era Jornal da Bahia. E aí, em junho de 72, a gente tomou conhecimento primeiro dessas que estavam sendo seguidos, fomos informados de algumas quedas, nos livramos de documentos e, enfim, demos um jeito de ficar mais discretos e não fazer reuniões, não fazer mais nada e tal. Viajamos em setembro de 73 para Minas. Primeiro fomos ao Rio, porque eu precisava me matricular precisava me inscrever na seleção do mestrado da UFRJ. Eu já tinha combinado com o Muniz Sodré e tal. E a gente queria mudar para o Rio, nessa história toda. E daí, na UFRJ, ele encontrou com um contato que pôde atualizá-lo sobre as quedas que já tinham acontecido em setembro de 73. Daí nós, mesmo assim, viajamos para a fazendinha dos pais dele, em Veríssimo, nas proximidades de Uberaba, e viajamos trocando de ônibus pelo interior de São Paulo. Saímos do Rio, não viemos para São Paulo, fomos para Campinas, trocando de vários ônibus de carreira, e passamos alguns dias lá na fazenda com a família dele e tal, os pais dele muito felizes e satisfeitos, porque não o viam já há um tempão, né? E aí, quando a gente voltou, em outubro, era muito tenso, porque havia Gildo tinha um certo medo de ser preso ao entrar em Salvador, né? De ônibus. Mas a gente entrou normalmente, né? Aparentemente, estava tudo tranquilo. Mas no dia 22 de outubro de 73, nós fomos presos, e aí foi preso em Salvador Gildo, eu, Oldac Miranda, irmão de Nilmário, minha amiga Nádia Miranda, que não tinha nenhuma ligação com o partido, apenas era minha amiga e estava guardando uns documentos para mim, mais um bancário
Italício, o nome dele, se eu não me engano, e a namorada de Eudáquio. Fomos presos 6 pessoas, mais ou menos na mesma hora, em diferentes pontos de Salvador, e todos levados para a Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal. Eu fui... aquilo que a gente chama de preso é ser sequestrado, né, no meio da rua, encapuzado e levado. Eu estava na frente do elevador Lacerda, na Praça Cairu, no elevador Lacerda, esperando um ônibus para ir para casa. Eu tinha saído de manhã para fazer minhas coisas de trabalho e estava esperando um ônibus, e foi neste ponto de ônibus, por volta do meio-dia, que os 2 caras chegaram assim por trás de mim e perguntaram: onde é o edifício Hermida? Eu disse: não sei, não conheço por aqui. E aí veio um terceiro, encapuzou, enfiou no carro e dá umas voltas e leva para a Superintendência da Polícia Federal. Eu vi que eu vi que eram 6 pessoas. Mais tarde, já no fim da tarde, 4, 5 da tarde, por aí, eu vi Gildo e as outras pessoas que eu não conhecia na Polícia Federal. E aí eu vi quando Nádia, a minha amiga, chegou também, mais tarde um pouco, e vi quando entrou nossa mala de documentos. Aí eu pensei, ferrou. Mais adiante, já na hora de dormir, quando eu vi que tinha na sala lá da Polícia Federal, onde colocaram eu, Nádia e a outra moça, eu vi que tinha um classificador, daqueles classificadores enormes, com o nome de Gildo na estante. E aí eu disse: pô, esses caras estão... Bom, o fato é que a gente foi preso, ficamos nesse primeiro dia na superintendência, né, à tarde, e no dia eu vi Gildo pela última vez no dia 22 à noite, né, quando eles se separaram, levaram Gildo. Gildo estava com um problema de uma infecção no pé, eles levaram para um daqueles pronto-socorros rápido de Salvador, ali perto, e a gente até tinha ido no médico no domingo, no pronto-socorro mesmo, principal da cidade. Mas, enfim, no dia 23 de manhã, nós fomos redistribuídos. Eu fui levada para o quartel do Forte de São Pedro, Gildo e Eudáquio foram levados para o quartel do Barbalho, tudo do Exército. Nádia Miranda foi levada para o quartel de Amaralina, e eles logo levaram para o quartel do Forte de São Pedro, mas soltaram a moça, que era a namorada de Eudáquio, e soltaram também o Antônio Tácito, que era o bancário, pouco depois. Então, as prisões maiores foram Eudáquio e Gildo no Barbalho, eu no Forte de São Pedro e Nádia no quartel de Amaralina, né? Tudo do Exército. E aí, quando eu fui levada para ser torturada no quartel do Barbalho, e eu não sabia, eu intuo que era o quartel do Barbalho, porque ali era o centro principal de tortura, mas eu estava vendada, um dos torturadores disse lá para as tantas: você quer saber de Gildo? Ele foi levado para uma longa viagem, a gente não sabe se volta. Isso era dia 25 de outubro. E daí, Eudáquio depois confirmou para mim que ele viu Gildo no quartel do Barbalho até a parte da manhã do dia 25 de outubro, torturadíssimo já. Então, ele foi transportado para uma dependência lá do 4º Exército, em Recife, onde ele foi morto, segundo depoimentos de companheiros que estavam na cela e tal. No mesmo episódio de morte sob tortura do Zé Carlos, mataram também Gildo lá no dia 28 de outubro. Ironia, fazia 1 ano do nosso casamento, 28 de outubro de 1973. Ironia macabra, né? Eu soube do assassinato de Gildo no dia 1º de novembro de 1973. O capelão do Exército foi me levar na cela onde eu estava, no quartel do Forte de São Pedro, o jornal com a notícia mentirosa daquilo que ficou conhecido depois como Teatro da Avenida Caxangá.
O que é dito é que haveria um ponto a ser coberto com uma terceira pessoa, que eles chamam de Antônio, e eles levaram Gildo e Zé Carlos para esse ponto, e quando esse companheiro viu que tinha movimentação de policiais na área e tal, e que avistou o Gildo e o Zé Carlos, teria atirado, e Gildo teria morrido na hora, e Zé Carlos ainda teria levado um tiro e tentaram salvar, mas não deu, não sei o quê, e que esse terceiro elemento se evadiu. É um grande teatro. Tudo indica que, com esse terceiro elemento, eles queriam jogar nessa história o Paulo Wright, né, que é também um desaparecido político. Então, o Antônio seria o Paulo Wright e estaria Gildo e Zé Carlos. Apesar deles terem divulgado a mesma nota mentirosa no Jornal Nacional no dia 31 de outubro, e foi assim que a irmã de Gildo, por exemplo, a irmã mais velha, Márcia, soube da morte dele pelo Jornal Nacional, assistindo televisão na sala de casa. Por sorte, os pais dele não estavam na fazenda, né? Estavam lá na área rural. A mesma nota foi lida pelo Cid Moreira, no dia 31 de outubro, era a mesma nota que saiu em todos os jornais do país, dia 1º de novembro de 1973. E, apesar dessa morte ter assumido que havia sido morto Gildo Macedo Lacerda, e dava uma ficha, dava os dados de Gildo e tal, eles jamais deram a menor satisfação a respeito dos restos mortais de Gildo. Eles devolveram, sob pressão do doutor Edgar Mata Machado e da advogada Mércia e tal, o corpo do Zé Carlos lacrado para o enterro em Minas, e nunca, jamais foi devolvido o corpo de Gildo. Eu estava presa. Esse aqui é a advogada Mércia Albuquerque, acabou se envolvendo também na história. Sim, mas veja, o Oswaldo Mendonça, que era um advogado do Rio e que tinha uma procuração do Gildo para entrar em ação se acontecesse alguma coisa com ele, ainda tentou entrar em contato com a Mércia para fazer a busca do corpo lá em Recife. Mas, pelo que eu sei, as coisas não foram adiante. Não sei por quê. Eu só fui solta no dia 3 de dezembro. Neste período, entre 1º de novembro e 3 de dezembro, a família de Gildo era uma família humilde, a minha família também não tinha muito como fazer, e não houve pressão de nenhum lado pela devolução do corpo, né? A gente estava no meio de toda a ferocidade da ditadura. Quando eu saí, a primeira pessoa que me procurou, queria conversar imediatamente comigo, era foi o cardeal de Salvador, o arcebispo primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, irmão do Teotônio Vilela. Assim que eu saí, o Dom Avelar mandou um recado que queria que eu fosse lá na sede do arcebispado conversar com ele. E eu contei para ele. Ele não acreditava, ele perguntava: essas torturas foram aqui em Salvador? Eu digo: sim, Dom Avelar, elas são aqui em Salvador também. São no Brasil inteiro e tal. Mas Dom Avelar foi a figura assim, importante para que eu apresentasse depois a denúncia para o Dom Ivo Lorscheider, para a CNBB. Quer dizer, a CNBB foi o primeiro lugar onde eu, pessoalmente, consegui fazer a insistência da devolução do corpo de Gildo, denunciar, etc. Na verdade, eu continuava sendo muito seguida. Evidentemente, os companheiros, né, não queriam encontrar comigo, porque eu era se eu fosse encontrar qualquer pessoa, estava
na mira, né? Além de denunciar o próprio sequestro, que não é uma prisão, né? A própria tortura, quer dizer, as Exato. pessoas acreditarem, como você está falando, né? Está acontecendo tortura aqui, né? Como se Mas, fosse. olha, as pessoas sabiam tão pouco a essa altura, para ter uma ideia, lá eu tive que voltar. Como a minha casa foi invadida pela polícia e tudo destruído, a casa que eu vivia com o Gildo, ao sair da prisão, eu voltei para a casa dos meus pais, destruída, devastada, etc. Eu voltei para a casa dos meus pais. Uma cabeleireira que nos conhecia assim desde criancinhas chegou para mim e disse assim: mas foi melhor assim, né? Porque você não sabia que ele era bandido, podia roubar sua família toda, etc. Até eu explicar para ela, ela me conhecia desde que eu era criança. E eu tinha que explicar para ela: veja, Jurenice, ele não era bandido, não é nada disso e tal. E tinha toda uma. Ali eu vi como todas as pessoas que eram ligadas, de alguma forma, a gente, ali naquele bairro popular, como elas já estavam sendo trabalhadas com uma outra narrativa da ditadura, muito diferente do que havia até o final de 68. Então, no final de 73, ou seja, em 5 anos, virou-se completamente para a população brasileira qual era a questão da ditadura. Né? Éramos todos bandidos, éramos todos sequestradores, etc. Né? E, enfim, quando eu fui ouvida na auditoria militar, ainda em 74, eu também denunciei, e o juiz auditor é Alcir alguma coisa, esse juiz. Era um juiz que teve uma atuação um pouco mais decente, né, nesses inquéritos militares. O juiz pediu, colocou lá que exigia explicações do Exército sobre o corpo, papapá, papapá, colocou tudo isso. Isso era ainda em 74, inútil. Eu fui julgada em 75. Não, deixa eu ver. Eu fui julgada em outubro de 74, na auditoria militar, junto com o Dac Miranda, e nós dois fomos absolvidos por unanimidade. Apesar de eu ter sido julgada e absolvida por unanimidade, quando eu entrei na universidade por concurso em 75, em julho de 75, no final de 75, o MEC mandou a universidade me demitir. E a reitoria segurou ali até fevereiro, mas me demitiu no começo de fevereiro. Mandou em novembro de 75, e aí o documento da reitoria me demitindo. O documento dizia: seu contrato não interessa mais à universidade, ponto. Nada mais, nada mais. E aí eu fui demitida da universidade, sendo que eu já estava de mudança para o Rio para fazer o mestrado como professora da Federal da Bahia, fazer o mestrado na UFRJ. Aí desmontou de novo minha vida toda, e eu não tinha mais salário da universidade, já tinha uma filha, que era a Tessa, e é isso. Então, a vida é muito marcada, a minha vida é muito marcada pela ditadura, né? Porque é algo que se integra ao meu viver ali sem parar, desde 73. Né? Então, hoje eu tenho 73 anos, eu tinha 22. Então, é uma vida inteira. E mesmo a Tessa, que estava na minha barriga, tem uma vida marcada pela ditadura. Né? A Tessa agora, quando fez 50 anos do assassinato de Gildo, eu relancei um romance de 1982 e juntei outros livros. Relancei A Revolta das Vísceras e outros textos. E a Tessa conseguimos fazer com que ela sentasse e juntasse algumas reflexões que ela já tinha feito. Essa é a foto, esse desenho do Gildo foi feito pela Nara, que é neta dele. E a partir da única coisa que ela tem, que é uma foto, né? Uma foto de rosto.
Então, Tessa juntou algumas reflexões que ela já tinha feito no âmbito da memória, da justiça e da filosofia, que é o campo dela é a filosofia, e escreveu e publicou também esse livro. E nós defendemos que a questão dos mortos e desaparecidos, de fato, ganhe centralidade nas nossas batalhas pela democracia, nas nossas rememorações do que foi o golpe de 1964 para esse país, porque esses mortos desaparecidos, os nomeados, ok, são 436. Os não nomeados, até hoje, são certamente alguns milhares de indígenas, de camponeses, né? Então, há toda uma história. E veja, depois dos avanços que a gente conseguiu com a Comissão da Verdade no governo Dilma, e que depois continuou com o trabalho da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos também, que é uma comissão legalmente constituída e que foi desmontada no final do governo do inominável, do inelegível. O que a gente pensa é que, de fato, para compreender uma construção séria da democracia nesse país, para compreender o morticínio das populações de jovens negros das periferias do Brasil, para compreender essa violência ligada à ação das polícias militares do Brasil, a gente precisa compreender historicamente esse golpe e a ditadura e entender que os mortos desaparecidos são um tema de grande centralidade e assim deve ser tratado na discussão e nos debates sobre o golpe e a ditadura civil-militar que durou 21 anos nesse país. Eu me empolgo, mas, enfim, a ideia... Não, é isso mesmo. Eu acho até mais, porque se você não faz justiça, se você não enterra, na realidade, né, fazendo uma metáfora, se você não enterra a violência, o terror, como é que você vai conseguir renascer? Né? Se você não dar a conhecer, se você não torna essa memória uma história conhecida, né? Se você não faz essa narrativa dos então vencidos entrar na história do país, se você não faz, enfim, essa justiça de transição, né? Memória, verdade, justiça, tudo isso que a gente quer, você não muda por dentro uma possibilidade de criação de uma sociedade democrática neste país. É isso. Nossa, peraí, estou sem voz. Não, nós conseguimos construir aí a sua história e chegar no ponto que eu acho que é exatamente essa a importância da gente lembrar, de criar pontos de memória do que aconteceu, quem foram essas pessoas, porque mortos e desaparecidos parecem uma coisa, né, estranha, porque não tem rosto, e a gente está aqui mostrando o rosto do Gildo, né? Um militante político, não era um bandido, era um militante. Um jovem idealista. Um jovem idealista, né? Bem preparado. Jovem. Tinha 24 anos quando foi assassinado. Era uma cabeça, assim, uma inteligência fulgurante, um estudioso da economia e da política desse país, enfim, um líder, né? Um líder estudantil, uma figura maravilhosa, extraordinária, violentamente assassinada porque discordava dos métodos, discordava da ditadura, dos métodos e do projeto da ditadura. É uma questão de ação política pela democracia, pela liberdade, né?
pela construção democrática. Era disso que se tratava. E é isso que a gente está fazendo aqui, no movimento Nessa luta Geração 68. interminável. A gente agradece muitíssimo a nossa conversa, a gente já chegou a 1 hora de conversa, e a gente teria talvez mais 1 hora de conversa para chegar a um monte de coisa, mas a gente vai conversar outras vezes, eu tenho certeza disso. Mas eu quero terminar aqui, porque eu acho que vamos recuperar a memória e fazer justiça com ela, né? E ensinar as pessoas de que o que aconteceu não pode acontecer de novo. E para que nunca mais aconteça. Para que nunca mais aconteça. Maria Lúcia, muito obrigada. Foi um prazer obrigada enorme. A você, Cecília. Muito carinho pela contar essa história. Eu sei que é duro ficar lembrando disso, mas essa a memória de vocês é que vai ajudar a gente a construir um país melhor. Um grande abraço. Obrigada, Cecília. Um abração para você.